Olá, meus irmãos, meus amigos. Além das mensagens que gravamos, também escrevemos algumas meditações. Se você quiser recebê-las, pega meu WhatsApp aí no privado, manda. Pastor Humberto, gostaria de receber as meditações, são assuntos teológicos. O centro mesmo é o plano redentor de Deus, mas ali explicamos pontos difíceis de interpretação, alguns pontos que interpretar de maneira errada. Conhecimento que Deus nos deu nas línguas originais, tanto no grego quanto no hebraico, utilizamos nesse momento para abençoar vidas e ajudar aí pastores, líderes e ovelhas em alguns pontos mais difíceis. Não conhecemos tudo, mas tentamos retirar as dúvidas. Se você quiser também tirar alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar no meu WhatsApp privado, só se identificar e nós tentamos responder tudo à luz da palavra de Deus e no tempo disponível que o Senhor também nos concede, tá bom? Estamos tratando aí sobre uma série, 7 mensagens, na verdade, seguidas no em Romanos capítulo 10, verso 13 ao verso 15. Nós vamos ler novamente, pelo menos vamos ficar craque aqui nesse texto de Romanos capítulo 10. Vamos praticamente decorá-lo aqui nessas mensagens nesses dias, tá bom? Romanos capítulo 10, versículo de número 13 ao 15 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Aquele em que não creram. E como crerão? Naquele em que não ouviram. E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres e novas de boas coisas. Hoje nós queremos falar e como crerão se não há quem pregue. Nós vimos que é preciso invocar. Invocar é quem está com medo. Invocar é quem está pedindo socorro. Nós vimos na sequência que só tem um nome que invocado trará salvação. Depois nós vimos como, pois, invocarão aquele em que não creram. Então eles precisam crer. Mas como crerão se não ouviram? Eles precisam crer, mas se não ouviram, como é que eles vão crer? Aí ele diz, e como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter missionários. Nós vamos ver ainda amanhã, depois, como a igreja tem que enviar missionários. Mas tem que ter missionários para pregar. Não adianta a igreja ter 100, 200, 300, 400 membros e a igreja não envia ninguém para a linha de frente. É uma igreja morta. Uma igreja que não envia missionários, ela é uma igreja morta, ela é em show. Ela não conhece o texto bíblico, o conteúdo bíblico. Porque o conteúdo bíblico, a ordem é ide por todo mundo pregar o evangelho. Esta ordem é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que enviar missionários. A igreja enviando missionários, ela cresce. Ela é ricamente abençoada. A igreja enviando missionários, ela é saudável. É uma igreja com a saúde perfeita. É uma igreja que respira o bom perfume de Cristo e também transpira esse bom perfume. É uma igreja de coração missionário. Aí ela começa novos trabalhos, essas congregações também começam a enviar missionários. Elas já aprendem desde o início. O texto é muito claro, como crerão se não há quem pregue? Como vão ouvir? Como vão crer se não há quem pregue? Então aqueles locais distantes onde o evangelho tem dificuldade de chegar, o dia que despertar alguém na tua igreja, dê total apoio. Abraça esse campo missionário. Eles vão para a linha de frente e nós ficamos aqui na retaguarda clamando por eles. Não adianta somente ter um nome de missões. É preciso fazer missões. É preciso praticar e mostrar a fé na obra missionária com as boas obras. As obras missionárias. Como crerão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar. E esse alguém tem que ser enviado pela igreja. Olha em Atos capítulo 13. O apóstolo Paulo, membro da igreja ali em Antioquia, Barnabé, os doutores, Simeão, estavam todos juntos. E a ordem veio o Espírito Santo, separa a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho preparado. Uma igreja que escuta Deus, uma igreja que estuda a Bíblia, ela está atenta aos ensinamentos da palavra.
ela ouvindo Deus, ela vai ouvir, separa. E olha, o que tinha em Antioquia, o melhor era Paulo. Foi o melhor que Deus mandou separar. É o melhor que vai para a linha de frente para servir na obra de Deus. Imagina, Deus é soberano, Deus não erra, sua concepção é perfeita. Então ele separou o melhor. Os missionários são o melhor que a igreja tem, que Deus separa e manda para a linha de frente. Deus manda outros. Quando você envia os melhores, Deus manda outros melhores. E vai surgindo e Deus vai enviando. E nós precisamos ajudar esses melhores para a glória de Deus. Veja essa história no livro de John Pitt aqui, ó. Quando vem a perseguição, se puder, adquira esse material. Vai abençoar muito sua vida. Muitos sermões você vai tirar daqui, as histórias que edificam, histórias desafiadoras. Compra para o seu filho, pede para a sua filha ler. Primeiro você lê, depois você vai poder abençoar as pessoas. Presta para alguém que tem um coração, jovens. Coloca lá plano de leitura no grupo de jovens, dos adolescentes, etc. Vamos trabalhar o coração deles com a obra missionária e você vai ver o resultado. Olha o que ele diz aqui nessa história, na página de número 36. A página seguinte. É de suma importância saber a situação da igreja sofredora, pois ajuda-nos a entender a necessidade de decorar a Bíblia. Tive a oportunidade de falar há algum tempo numa reunião secreta de crentes na Sibéria. Li para eles uma porção das Escrituras, de uma Bíblia em inglês. Além do pastor e de mim, só alguns poucos crentes tinham Bíblias. Eu tinha a voz embargada e não podia deixar de olhar com lágrimas nos olhos para aqueles poucos que as possuíam. Punham-nas numa posição tal que as pessoas que estivessem sentadas ao lado de trás pudessem ler também. Muitos esticavam o pescoço para conseguir ler ao menos um pouquinho. De volta ao hotel, lembrei-me de um fato que ocorrera nessa pequena cidade da Sibéria. Havia há pouco tempo. Um dos nossos mensageiros visitara aquela mesma região e encontrara ali um crente que lhe mostrara uma página arrancada da Bíblia. Veja, eu também tenho uma folha da Bíblia, e demonstrava uma alegria enorme. Por que tem você só esta folha? O mensageiro quis saber. Eu a consegui há pouco tempo. Alguém deu uma Bíblia ao nosso pastor. Como ele já tivesse uma, resolveu dar a outra. A questão era, a quem? Haviam tantos crentes sem Bíblias. Finalmente, para satisfazer a todos, dividiu-a entre os crentes, partindo-a em pedaços e dando a cada crente um livro da Bíblia. O mensageiro ficou admirado. Mas então, por que é que você só tem esta página? Ele respondeu, infelizmente eu não estava naquele dia, mas encontrei um dos irmãos que recebera uma porção, e ele distribuiu uma folha a cada crente que não estiver ali, incluindo eu. Conversaram um pouco ainda. O crente siberiano pediu ao mensageiro uma Bíblia, mas para tristeza sua, o mensageiro dera todas as Bíblias na cidade que visitara antes. O crente suspirou e disse melancolicamente, como eu gostaria de saber o que diz a página seguinte. Como eu gostaria de saber o que diz a página seguinte. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não tem pessoas para levar a mensagem do Senhor? Aquele pastor pregando, as pessoas não tinham Bíblia, não esticar o pescoço do outro lado e colocar a Bíblia em posição que todos pudessem ler. Era um esforço, por quê? Porque não tinham Bíblia. Nós temos tantas e não usamos. E ele foi pregar para aquele homem, e ele, contando aquela história, ele dividiu com todos. Deu um livro para cada um. E por que você só tem uma folha? Porque eu faltei no dia. Eu peguei a distribuição do irmão que ganhou um livro, ele deu uma página para cada um. Como eu gostaria de saber o que diz a página seguinte. Você tem a página seguinte no seu lar, na sua casa, na sua estante, na sua biblioteca. Vamos passar a página seguinte para aqueles que não têm, para aqueles que aguardam a salvação em Cristo Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã a vida pode se fechar
como eu estou fechando as Bíblias e os livros aqui. Amanhã talvez a gente já não possa mais ler um livro missionário. Amanhã talvez eu já não possa mais passar essas histórias. Mas eu fiz na oportunidade que Deus me deu. Eu a fiz com alegria, com determinação. Se não há quem pregue, como crerão? Jovem, adolescente, é com você que Deus está falando. Você, senhor, senhora, que está no vigor físico, é com você que Deus está falando. Aproveita o resto da sua vida, dos seus dias, para servir ao Todo-Poderoso. Ele te ama, Ele já provou isso na cruz do Calvário. Ele já te salvou. Agora vamos ser o instrumento nas suas poderosas mãos. Se entrega à obra de Deus, dá o seu máximo. Deus merece. Vamos fazer isso ainda hoje. Amanhã pode ser tarde. Tome uma decisão séria. Vamos servir. Eu quero orar nesse instante por todos vocês, pela bênção de Deus na sua casa, no seu lar, por toda a sua família. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pelas pessoas que assistem, que ouvem estas mensagens. Mas, Deus, eu te suplico nesse instante a tua bênção. Te suplico o teu poder em cada lar, em cada pessoa, Deus. E que assim, Pai, esses corações possam ser movidos pelo Espírito Santo a tomar uma decisão, Senhor, de ser um instrumento nas tuas poderosas mãos. Que possamos ver os resultados dessas mensagens para a glória do Senhor. A tua palavra é poderosa, não a minha, Deus. A minha não tem poder nenhum, valor algum. Mas a tua palavra sim, Deus. Trabalha nos corações. Trabalha nas vidas das senhoras e senhores que estão assistindo, ó Deus, nos casais. Prepara mais gente, ó Deus, para o campo e que as nossas igrejas possam abraçar, ó Pai, essa decisão tão sábia de partir para a obra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, fala aos nossos corações, precisamos muito de Ti. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.